O final da segunda temporada de Loki deu o que falar e ele foi espetacular. Mas o que será que deu pra gente retirar? O que será que a gente pode esperar um pouquinho pro futuro do CM com base nesse final que nós tivemos e com as implicações que ele deixou? É isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek e sejam muito bem-vindos. Mano, não tem como não se animar com a Marvel depois dessa segunda temporada maravilhosa de Loki. Parece que ele reacendeu a chama no peito dos fãs. Essa foi de longe a melhor coisa da fase 5 do CM até agora. Ele foi o que mais abraçou o multiverso, ele que nos deu um pouco mais do vislumbre do vilão principal de toda essa saga do multiverso, entre tantas outras coisas. E 10 coisas em específico ficaram muito claras nesse final. Coisas essas que podem nos dar um norte para o universo cinematográfico Marvel e, é claro, o final de alguns personagens. E é isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. 10 implicações que foram deixadas no final da segunda temporada de Loki. Mas antes de a gente começar a conversar sobre isso, eu preciso que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse final de Loki, qual foi sua parte favorita, o que você mais gostou nessa segunda temporada. Aproveita também pra gente deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque são vídeos novos todos os dias com conteúdo variado que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora, sem mais enrolação, vamos começar com a nossa lista. A primeira coisa é que a TVA foi totalmente reformada. Como a gente se lembra, a TVA na primeira temporada do Loki servia apenas para apagar ramificações da linha sagrada do tempo, para manter a linha sagrada do tempo numa ordem e apagar variantes que não deveriam existir, como Loki, que foi o protagonista dessa série, a Sylvie, entre tantos outros. Só que a gente sabe que aquilo não era uma prática muito certa, que aquilo parecia muito mais uma ditadura, não tava muito legal, não tava tirando o livre-arbítrio do universo, pô. Os caras estavam podando literalmente linhas do tempo, vidas inteiras, é uma loucura. E agora, com o Loki no comando, com o Loki tendo tirado o tier temporal, que era o que limitava, era como se fosse um freio de mão para a linha do tempo sagrada, melhorando os soldados da TVA, colocando eles pra, tipo, não quero mais que vocês apaguem as linhas do tempo, eu quero que vocês foquem em outra coisa que eu vou mencionar um pouquinho mais pra frente no vídeo de hoje. A gente vê que agora a TVA é como se fosse uma base de super-heróis no reino quântico ou fora do tempo que trabalham por um bem muito maior para proteger todas as ramificações, não agora só a linha do tempo sagrada. E isso, né, a gente pode esperar ver um pouco mais pra frente, tendo um pouco mais de peso em Vingadores Dinastia Kang ou quem sabe lá em Vingadores Guerras Secretas. A próxima é que a Senhora Minutos pode sim retornar a ser o que ela era antes. Como a gente viu, o Ouroboros acabou reiniciando a Senhora Minutos no final da segunda temporada de Loki, e aparentemente as memórias dessa IA desgraçada, tenebrosa, acabou sendo apagada. Mas é claro que também que ela pode estar fazendo tudo isso para tapear os otários que ainda confiam nela. Eu não sei por que eles resolveram reativá-la no final da segunda temporada, cara. Pô, ela fez o terror em todo mundo, sabe? Ela foi sinistro demais, ela tava ajudando aquele que permanece, ela era completamente devota àquele que permanece, ela era apaixonada pelo Kang, pô. Então como é que você vai confiar nessa pessoa, né? Sem contar que ela funcionava sem depender dos seres humanos, né? Eu ainda acho que o Ouroboros estava trabalhando por aquele que permanece, porque ficou esquisita essa situação, né, rapaziada? Não teve uma explicação do porquê. Ele até, inclusive, a B-15 acabou chegando nele falando assim, pô, você tem certeza que agora dessa vez não vai matar a gente, não vai se libertar e querer matar a gente de novo? Não posso afirmar nada. E a Senhora Minutos lá olhando, tipo, escutando tudo aquilo, você acha que ela não vai guardar isso no HDzinho maníaco dela? Claro que vai. Então, com certeza, ela vai voltar e vai ter um papel de muito destaque no futuro do universo cinematográfico, quem sabe com o retorno do aquele que permanece, que é a variante mais poderosa dele, ou quem sabe até mesmo com uma variante mais poderosa do Kang, que pode ser a do Beyonder, que estavam tendo alguns rumores que isso poderia acontecer. Quem sabe ela possa ser a responsável por tirar a Ravonna do lixão da TVA, mas já que a gente toca nesse tema. Nós também tivemos a confirmação mais uma vez que o UCM é oficialmente a Terra 616. Isso tudo acaba ficando bastante curioso do porquê, tipo, em várias coisas. O Mistério já falou que a Terra era 616, depois isso nunca mais foi mencionado. Acho que lá na própria série do Loki, na primeira temporada, eles acabaram falando que era meio. Doutor Estranho também, quando o Doutor Estranho lá tava no universo 838, a Christine Palmer acabou falando que ele veio do universo 616. Só que lá em Homem-Aranha, no Aranha Verso, o Miguel O'Hara acabou
acabou falando que era o universo 1999999. A menina que interpreta a Kamala Khan fala também que é o universo 1999999, que vai falar isso com Kevin Feige, que falou isso com Kevin Feige, que já que agora o multiverso é real também, o universo 616 dos quadrinhos, eles vão batizar de outra maneira? Será que é só da maneira que eles veem? Porque agora, como o multiverso é real, tá tudo conectado. A gente viu que personagens do universo cinematográfico Marvel acabaram aparecendo lá no projeto da Sony, no Aranhaverso lá da Sony. Então não é porque a Sony quer dar o nome de um jeito, o CM dá de um outro. Não, então, tipo, a gente tem que ter a gente tem que estabelecer isso. Eu acho que talvez seja o número 616, porque a TVA resolveu organizar dessa maneira. E lá na sede dos Aranhas, lá do Aranhaverso, eles resolveram organizar de uma outra. Quem sabe, né? Vamos ter que esperar um pouquinho mais pra gente ver. Talvez a gente tenha essa resposta lá em Guerras Secretas, né? Vamos ter que esperar. A gente também acabou descobrindo como que a TVA tá trabalhando agora, já que ela não tá podando nada, ela tá trabalhando para encontrar novas variantes do Kang, porque agora eles sabem qual que é a sua verdadeira ameaça. Alguns trabalhadores lá sabem da presença daquele que permanece, como Casey, a B-15, o Mobius, que não é mais membro da TVA, né, mas a Sylvie, enfim, a rapaziada toda sabe da existência daquele que permanece e sabe como ele é perigoso, sabe como ele pode acabar restaurando toda aquela dinastia que ele criou, dinastia quem é, mas sabe que ele pode acabar querendo controlar todo o universo com base nas suas variantes, e que elas vão acabar chegando, né, foi alertado por ele. Eu só fico esperando pra saber como é que eles ficaram sabendo depois que o Loki, né, teve essa conversa com aquele que permanece, logo no final, quando ele já decidiu ir lá fazer o seu sacrifício. Então como é que eles descobriram isso? Que existem outras variantes do Kang, que elas vão chegar. Talvez eles não saibam, talvez o Loki, né, eles não estejam esperando por essa matança toda, por essa dinastia Kang que vai acontecer, por essa invasão de Kangs que vai acontecer. Mas foi muito bacana como eles vão fazer um certo tipo de policiamento em todo o multiverso pra acabar com as grandes ameaças das variantes do Kang. Nós até mesmo tivemos o Kang o Conquistador, que apareceu lá enquanto humano sendo mencionado e dado como derrotado. Pois é, a variante mais conhecida do Kang foi derrotado por formigas. Nós também descobrimos que aquele que permanece finalmente foi derrotado, porque a gente imaginou que ele havia sido derrotado lá no final da primeira temporada, mas a gente viu que era tudo um plano dele, né? Um plano diabólico dele. Só que aí que fica a questão, ele realmente foi derrotado? Ele deixaria o Loki sair daquela maneira? Será que ele não teria feito nada, travado ele no tempo, talvez? Será que o Loki ficou tão poderoso que ele não tem mais controle sobre o deus da trapaça? O que será que aconteceu? Eu já não imagino que ele foi derrotado. Eu já tenho as minhas teorias de que ele vai voltar, de que aquilo tudo é um plano. Que ele falou, bom, Loki, se você resolveu fazer dessa maneira, vou deixar minhas variantes passarem, você se vire como ele deixou, né? Causar todas as incursões, causar todas as mortes prematuras de várias linhas do tempo ao longo de toda essa segunda temporada, pro Loki enxergar como ele era necessário naquela existência. Então talvez ele esteja, pô, tá bom, o Loki a gente vai ficar fazendo isso várias e várias vezes, porque o Loki ainda não enxergou como eu sou necessário, como o Loki ainda não enxergou que é necessário ter um tier temporal, uma trava de segurança ou apagar outras linhas do tempo para impedir uma guerra multiversal tremenda. Então, né, eu acho que ele ainda tá vivo, mas ele de fato foi derrotado, ele não conseguiu concluir o seu propósito como ele tava esperando no final dessa segunda temporada. Outra coisa que nós descobrimos também é que o tempo não é tão maleável quanto nós achávamos que ele é, porque como a gente viu, o Loki não tava em total controle do tempo, assim como as coisas que estavam acontecendo não eram tipo, coisas aleatórias acontecendo. Não, era sempre uma linha reta, era sempre como se fosse numa régua e tudo aquilo iria acontecer de novo. Ele sabia de tudo que ia acontecer desde lá do final da primeira temporada, então tipo, ele já tinha visto o futuro, já tinha visto o passado, já tinha visto o presente. Então a gente vê como o tempo não é maleável, como o tempo é rígido e tudo que acontece era assim pra acontecer, não tinha um outro jeito de mudar. Até mesmo em todas as viagens no tempo do Loki, aprendendo todas as coisas que ele tinha que aprender, passando milênios aprendendo, estudando aquelas coisas, voltando, acelerando o processo de tudo, a gente viu que o final era sempre dar errado. A gente viu que o resultado era sempre pra linha do tempo sagrada, né, explodir, pra todas as ramificações apagarem, pra TVA ser destruída. A gente viu como o tempo, independente das ações do Loki, era rígido com base nisso. Então o tempo não é tão maleável quanto a gente achou que fosse. Ou pelo menos quanto tinha sido estabelecido que era lá em Vingadores Ultimato, lá pela anciã, né, pela grande mestre lá do Doutor Estranho, enfim. Nós acabamos vendo também que o Mobius agora tem um novo destino na vida, porque como a gente viu, ele saiu da TVA. E a última vez que a gente teve uma visão dele na série do Loki foi ele observando a sua variante com seus dois filhos. O que ele pretende fazer depois de lá? Não faço a menor ideia.
mas a gente viu que ele se aposentou da TVA, que a TVA não precisa de um cara que, sabe, de bom coração, de coração de ouro, como ele acabou falando, de um analista cansado e velho, né? Tenho certeza que ele vai acabar voltando lá em Vingadores Guerras Secretas quando a situação estiver fedendo demais. Mas eu achei muito interessante, talvez o Mobius agora vire um vendedor de jet ski, talvez ele se estabeleça em uma linha do tempo onde ele não existe mais, talvez ele reencontre os seus filhos que ele teve que abandonar, vamos ter que esperar pra ver, mas foi muito interessante ver que o Mobius agora tá realmente num rumo totalmente diferente na sua vida pela primeira vez. Nesse final, nós acabamos descobrindo também que a Ravonna ainda não foi derrotada e que ela ainda tá solta por aí. O último vislumbre que a gente teve dela foi ela lá no lixão da TVA, que é onde o pessoal que é potado vai parar. Mas ao fundo nessa cena apareceu algo que muita gente deixou passar despercebido, que no caso foi uma pirâmide do Egito. Para você que tá por dentro um pouco mais dos quadrinhos do Kang, você sabe que pirâmides do Egito, que deserto, essas coisas, tem a ver com a variante do Kang que se chama Ramatut, o homem mais poderoso de todo o Egito, o cara que virou o maior faraó da história. E a gente sabe que todas as variantes do Kang têm algum tipo de encontro com uma Ravonna. Seja uma Ravonna que é a Cavaleira da Lua, seja uma Ravonna que é de uma tribo indígena, seja uma Ravonna que é uma imperatriz. Eles sempre estão destinados a encontrar variantes da Ravonna. Então quem sabe o Ramatut seja o próximo vilão de algum próximo projeto da Marvel. O meu palpite seria do Quarteto Fantástico. Nós não podemos nos esquecer também que o Victor Time ele acabou revelando que o seu laboratório ficava em Wisconsin. Para você que sabe, nos quadrinhos o laboratório do Kang em Wisconsin se chama Cronópolis. Na verdade não é o laboratório do Kang, né? É a cidade que ele fundou, Cronópolis. Mais pra frente essa cidade se tornaria em algo a mais dentro do reino quântico, onde o Kang observa todas as realidades. Então talvez a Ravonna ainda tenha um papel extremamente importante nesse futuro da Marvel, juntamente de alguma variante do Kang, e eu aposto todas as minhas fichas nisso. Outra coisa que nós vimos é que agora o multiverso tá totalmente aberto. O Loki, diferentemente do Aquele que Permanece, resolve manter o multiverso coexistindo com todas as suas variantes, com todas as suas múltiplas realidades, de uma forma pacífica. Já o Aquele que Permanece gostava de eliminar todo mundo para não ter nenhum tipo de risco de acontecer uma invasão de Kangs. E como o Loki agora tem esse multiverso acreditando que ele pode manter todo mundo vivendo de uma forma pacífica e com todo mundo fazendo o que quer da vida, ele pode ser surpreendido por um conselho de Kangs que nós vimos que existe no universo cinematográfico Marvel, vindo fervorosamente para destruir todo o multiverso, ou pelo menos para dominar todo o multiverso, tomando o posto do próprio Loki. Talvez ele seja derrotado, mas agora eles vão enfrentar uma pedreira, porque o Loki é o personagem mais poderoso de todo o universo cinematográfico Marvel. Vai ser muito irado ver um combate desses, quem sabe Dinastia Kang ou Vingadores Guerras Secretas. Tô no hype. E nós vimos que o Loki finalmente concluiu seu propósito glorioso, que pô, desde 2012 ele tá sofrendo com isso, né? Acho que desde Thor 1 que ele tá sofrendo com isso, falando que ele tava destinado a um trono, e nós vimos realmente que ele estava destinado a um trono, muito maior do que o de Asgard, muito maior do que dominar a Terra, muito maior do que qualquer outro que ele almejou, sendo líder de todo o multiverso, sendo o guardião de todo o multiverso, cara. O Loki tá extremamente poderoso, o Loki tá extremamente casca grossa, e ele que sempre bateu no peito e falou: eu tô destinado a um propósito glorioso, tô destinado a um trono, ele finalmente concluiu com isso, não da maneira que ele acreditava, sendo vilão, não, ou pelo menos dominando Asgard, mas sendo com um propósito muito maior, um propósito de fato glorioso, muito maior do que o Thor, muito maior do que o Odin, muito maior do que qualquer outra pessoa que já esteve na sua vida. Mas e aí, o que você achou dessas implicações deixadas no final da segunda temporada de Loki? Qual delas você mais gostou? Qual delas você acha que eu deixei passar no vídeo de hoje? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho até agora, faz logo essas 3 coisas, estou contando com você, não me deixa na mão. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, forte abraço em todos vocês.